Olá, pessoal, todos muito bem-vindas, bem-vindos, boa noite. Começando nossa última aula do curso de iniciação à folk comunicação. Agradecer a todas e todos que estiveram presentes conosco nessa jornada, nesses últimos 5 meses. E hoje temos a presença do professor Jack Draper. Eu vou apresentá-los, passar a palavra para ele, apresentá-lo, passar a palavra para ele. Lista de presença, vou passar agora no começo, no chat e também no final. E vocês já estão aí cansados de saber da nossa FolkCon no final deste mês, está chegando, e de todos os outros eventos e ações que a rede tem realizado. Então, sobre a lista de presença, basta entrar no link e inserir o nome, tá bom? Bom, vamos lá. Professor Jack Draper, ele é professor associado de português e estudos culturais brasileiros na Universidade de Missouri, nos Estados Unidos. Suas áreas de pesquisa incluem a cultura popular, a música popular e o cinema no Brasil. É co-organizador do livro Woman-Centered Brazilian Cinema, Filmmakers and Protagonists of the 20th Century, de 2022, e autor dos livros Saudade em Brazilian Cinema, 2017, e Forró e o Regionalismo Redentor do Nordeste Brasileiro, Música Popular em uma Cultura de Migração. Na Universidade de Missouri, ensina sobre a cultura popular, a história, o cinema e a música popular do Brasil, às vezes num contexto cultural mais amplo com outros países da América Latina e do mundo lusófono. Acrescento também, né, que recentemente o professor é um dos autores, dos coautores do livro The Folk Communication Theory, primeiro livro da folk comunicação lançado na língua inglesa, e um projeto importante visando a internacionalização da rede. O professor também estará presente conosco aqui na Conferência Brasileira de Comunicação, que vai acontecer agora em outubro. Então, é um grande nome da nossa rede, um colaborador muito ativo, que está junto conosco aí no projeto, também da globalização, da internalização da rede, trabalhando nessa interface Brasil-Estados Unidos. Professor Jack, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. A palavra é com você para nos dar aí essa aula que você preparou. Então, se você quiser compartilhar a tela, né, se você tiver alguma dificuldade, quiser me enviar, enfim, aí está com você. Vou compartilhar aqui. Tá vendo? Sim, sim, estamos vendo. Ok. Obrigado pela apresentação e pelo convite. É um prazer poder participar nesse, nesse encontro, no seminário, e compartilhar um pouquinho da minha experiência, introdução e experiência desse campo brasileiro de comunicação, que é uma coisa que não foi um campo que não foi incluído na minha formação na escola, na, na minha universidade de pós-graduação. Não conhecia realmente o campo próprio de comunicação até há mais ou menos 8, 9 anos atrás. Comecei a aprender, pesquisar e conhecer mais através de vários colegas no Brasil a importância desse campo, e como eu já estava, de certa forma, eu já estava
minha, minha pesquisa já estava ligada com a área de comunicação, sem conhecer alguns dos revisores mais importantes do campo, mas é assim que eu queria apresentar minha formação e minha pesquisa como parte dessa aldeia global que inicialmente na minha área formado nos Estados Unidos tinha menos eu de certa forma eu tinha que lutar só para um, dentro do contexto de estudos culturais latino-americanos no meu país. Eu tinha que lutar para dar mais ênfase no Brasil, no meu trabalho, e divulgando mais a história e cultura do Brasil dentro do contexto mais amplo da América Latina. Assim, mas isso é parcialmente é uma explicação porque ainda tem muito para aprender dentro do contexto da academia estadunidense sobre o Brasil, inclusive sobre a comunicação. Eu estou tenho informação um pouquinho aqui na próxima slide sobre minha pesquisa de doutorado. Antes disso, eu estudei em várias universidades em diferentes partes do meu país. Primeiro na Universidade de Califórnia, em Berkeley, onde eu estava mais no campo na graduação de literatura comparada. E nesse contexto, eu tinha uma ênfase na literatura da América Latina, inclusive o Brasil. E depois eu fiz meu doutorado na Universidade de Duke, na Carolina do Norte. E lá eu estava parte de um programa de vou falar mais disso, mas eu estava parte de um programa de estudos culturais latino-americanos, estudos de área da América Latina, em que eu desenvolvi meu projeto primeiro sobre a música popular do Nordeste do Brasil. Assim, o resultado, eventualmente, disso foi meu primeiro livro, que foi publicado em inglês em 2010 nos Estados Unidos, e publicamos uma edição brasileira em 2014 com a editora também, ou seja, Forró e o Regionalismo Redentor do Nordeste Brasileiro. Professor, sim. Você se sente mais confortável falando em inglês? Pode ser também. Eu já preparei em português. Beleza, beleza. Tá ótimo, bora. E acho que foi mais ou menos há 7, 8 anos atrás, eu estava a professora Maria Érica de Oliveira Lima entrou em contato comigo e me deu esse primeiro convite de participar no evento da Rede Cocom. E ela já conhecia esse livro, e parece que ela já havia ligações com o campo de comunicação. E foi através desse primeiro contato que eu comecei a pesquisar mais na área de comunicação e comecei a fazer ligações com o trabalho que eu já tinha feito.
aspectos que eu achei já cabiam bem na comunicação desse primeiro trabalho, e também começava a pensar em outras áreas de pesquisa, em diálogo, pensando mais na comunicação. E como eu já falei antes, um pouquinho, eu comecei a participar em eventos da Rede Falcão, primeiro em 2019, no Congresso Ibercon, e o evento antes desse congresso da Rede Falcão. E lá eu estava também depois em em Portugal, 2022, eu estava aprendendo mais das diferentes áreas de pesquisa e projetos dos professores lá. E participei também em outros eventos virtuais e até em eventos sobre publicações. Eu já comecei a participar em vários livros com projetos relacionados às apresentações que eu dei nessas conferências. Eu vou mencionar isso um pouquinho mais depois também. E como já falamos, este mês vou apresentar uma pesquisa recente na conferência Falcon no Rio. Pois, no sistema universitário aqui estou falando especificamente na minha universidade de pós-graduação, Duke University. Eu me formei em 2 campos interdisciplinares que têm muitas semelhanças e áreas de diálogo com a comunicação. Latin American Studies, que fica dentro do estudos latino-americanos, que fica dentro do contexto mais amplo de estudos de área que se desenvolveram nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. E dentro do contexto de um país que queria enfatizar mais a educação sobre outras áreas do mundo, né? Para entender as outras áreas do mundo. E a América Latina foi categorizada com uma área dentro desses estudos de área. E se desenvolveu através das décadas, depois dos anos 40, 50, e depois dos anos 80, 90 o que podemos chamar um subcampo das estudos de área de América Latina é Latin American Cultural Studies, estudos culturais latino-americanos, que foi o campo em que eu desenvolvi minhas pesquisas iniciais sobre a cultura brasileira. Esse campo se consolidou nos anos 80 e 90 do século XX. E, assim, um campo relativamente novo. E tem uma ligação com essas estudos de área da América Latina, mas também com o campo de Cultural Studies, de estudos culturais do mundo anglófono e da Inglaterra também. Nesse campo, vemos estudos de cultura, história, sociologia, antropologia, vários análises interdisciplinares do Brasil, da América Latina, com pensadores e autores baseados principalmente na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa,
mas com o maior ênfase nos autores hispanófonos. Quer dizer que dentro desse contexto dos estudos de América Latina aqui nos Estados Unidos, acho que tem uma influência maior dos autores, pensadores hispanofalantes ligado à maior imigração e presença de pessoas migrantes de culturas ligadas à América Latina, hispano-falante. Um exemplo disso seria como temos vários programas, tem muitas universidades com programas de estudos de área da América Latina, ou estudos latino-americanos. Às vezes também tem departamentos de espanhol e português. Mas é muito raro, ou sou do departamento de espanhol, mas é bem mais raro ter um programa especificamente sobre português ou Brasil, estudos brasileiros. Só tem a única universidade que eu conheço que só tem um departamento só sobre estudos brasileiros com essa ênfase é na Universidade de Brown. Assim, é mais comum ter nesse contexto de estudos, o Brasil é como um estudo anexado aos estudos do resto da América Latina. E isso é parte de meu objetivo nessa área de campus nos Estados Unidos, é divulgar mais ou dar mais ênfase na cultura brasileira e nesse mundo lusófono que o Brasil representa na América Latina. E também dentro do contexto da diáspora africana também, o Brasil com um maior representante dessa diáspora na América Latina. Um exemplo de uma abordagem teorética dentro desse campo de estudos culturais da América Latina é meu primeiro livro sobre o forró e a região do Nordeste. Neste livro, eu diálogo com a teoria de Fernando Ortiz, de Gilberto Freire, Antonio Gramsci, Jean Paul Sartre, Frederick Jameson, Alberto Moreira, além de vários estudos brasileiros e internacionais sobre na área de etnomusicologia e estudos de música popular, de músicos populares e também da sociologia da história de migração interna no Brasil, especificamente dos nordestinos. Assim, é uma abordagem bem interdisciplinar, com inspiração nos estudos da cultura mesmo e da música, mas também dialogando com abordagens teoréticas sobre cultura, hibridez, mistura de culturas, de etnias e populações ou comunidades subalternas dentro do contexto nacional, ou subculturas. E eu queria pensar sobre essa formação em diálogo com a comunicação. Aqui tenho a capa desse livro que foi publicado recentemente em inglês para divulgar mais
esse campo de comunicação, da communication theory, que eu escrevi um prefácio para o livro. E tenho alguns pensamentos aqui, parcialmente na mesma linha do que minha análise nesse prefácio do livro. Acho que a comunicação mesma caberia bem dentro desse campo teórico dos estudos culturais latino-americanos, ou Latin American Cultural Studies. E eu diria que os dois campos têm algo para aprender um do outro, podem ser colocados um diálogo produtivo. E vou considerar como eu vejo isso, mas acho mesmo que tem uma certa... Eu espero que possa ajudar com isso. Ainda tem muito para o campo de comunicação. É algo que pode ser muito mais divulgado dentro do contexto da América do Norte, da academia aqui. Eu acho que esse livro vai ajudar com isso. E podemos ver nesse contexto o The Folk Communication Theory, esse livro, como um exemplo de talvez uma teoria de exportação do Brasil, pensando na teoria, essa teoria, estou me referindo à ideia de uma poesia de exportação, que foi a ideia de Oswaldo Andrade. Os artistas, os poetas poderiam criar uma poesia de exportação para representar o Brasil no movimento modernista do Brasil. Acho que a comunicação é uma teoria de exportação que pode representar bem uma abordagem importante, relevante sobre a cultura brasileira, mas que pode ser aplicado em outras áreas, outras partes da América Latina, do mundo lusófono, da Europa também. Assim, mas de fato a realidade é que os estudos culturais latino-americanos já são um subcampo dentro da academia norte-americana. Eles mesmos lutando para espaço dentro desse contexto das universidades aqui, do sistema de conhecimento norte-americano. E, assim, provavelmente a maneira seria de entrar ou inserir a comunicação seria através desse campo de estudos culturais latino-americanos. E vamos considerar isso como isso poderia acontecer aqui. Vejo vários elementos paralelos entre estudos culturais latino-americanos e a comunicação. Tem uma consideração, primeiro, da hegemonia quanto à cultura nos dois campos. No primeiro, nos estudos culturais latino-americanos, Latin American Cultural Studies, como vemos aqui na capa do livro, tem uma análise da política de cultura, incluindo a ideia de culturas hegemônicas, por exemplo, culturas nacionais hegemônicas, ou mais oficiais, e também subculturas, que podem ser ou representar contra ideologias ou outros
mundos, comunidades, talvez comunidades periféricas ou até comunidades em conflito com a cultura hegemônica, criticando a cultura hegemônica. Assim tem, e no sistema, a ênfase no sistema midiático e intervenções no sistema midiático na sua comunicação, acho que é uma área paralela, em que vemos vários atores no mundo da cultura popular, a cultura folclórica, tentando se representar em várias maneiras no sistema midiático e representando culturas regionais, nacionais, locais e através de vários tipos de mídia. E esse jogo de força, esse diálogo, até às vezes conflitos, dentro de uma hegemonia maior midiática, eu vejo como uma ênfase semelhante à política de cultura no outro campo. Nos estudos culturais e estudos culturais latino-americanos também temos a ideia gramsciana do intelectual orgânico, a ideia de pensadores que representam certas comunidades organicamente como líderes ou pensadores populares. Eu vejo uma ideia semelhante na teoria do ativista midiático de Eduardo Trigueiro, que eu uso também essa teoria na minha um capítulo que eu escrevi pensando em alguns técnicos de futebol, técnicos negros de futebol no Brasil como ativistas midiáticos. Talvez possa falar um pouquinho mais disso depois. E também na ênfase de uma abordagem interdisciplinar nos dois campos. O Nestor Garcia Cancini escreveu um capítulo que ele incluiu nesse Latin American Cultural Studies Leader, esse livro aqui, em que ele argumenta que a melhor forma de estudos culturais combina uma perspectiva global maior, típica na sociologia, com uma perspectiva, ou mais ou menos uma dialética ou diálogo entre esses dois níveis, do global e do local comunitário, que é mais típico na antropologia. Assim, vemos através dessa abordagem interdisciplinar, temos uma visão global e local em diálogo, que eu acho que é uma coisa que vemos isso em esses diferentes níveis, em diferentes estudos de comunicação e de estudos culturais latino-americanos. Bom, eu disse que também acho que os dois campos pode aprender do outro. Umas ideias aqui para o que eu listei para a comunicação apropriar os estudos culturais latino-americanos. Primeiro, tenho aqui os estudos subalternos. E os estudos subalternos são uma teoria originalmente de exportação da Índia, que foram aplicados na América Latina no campo de estudos subalternos latino-americanos. E parte
o diretor da minha tese de doutorado, Alberto Moraes, professor aqui nos Estados Unidos, de Espanha originalmente, e ele define o subalterno como uma exclusão constituinte da hegemonia. Que leva-nos à pergunta: quais são os agentes, discursos, ideologias que são excluídos dos sistemas de poder, políticos, econômicos, culturais que analisamos, né, nesses trabalhos? Assim, eu achei, dentro do meu trabalho, acho esse muito importante e algo que pode ser muito útil na comunicação também. A ideia de pensar sistemas de poder dentro da cultura popular, inclusive os sistemas midiáticos de comunicação, e quem é incluído, quem é excluído desses sistemas em diferentes níveis, e quais são os discursos, às vezes, que podem ser marginalizados por outros discursos. Segundo aqui, o elemento de autocrítica é muito importante dentro do contexto de estudos subalternos. A professora Gayatri Spivak escreveu esse ensaio já famoso, perguntando se o subalterno pode falar. E se quiser que o subalterno pode, ou considerando os limites de representação e da voz de povos ou pessoas numa situação subalterna marginalizada. E dentro desse contexto, ela também considera, e isso foi levado mais à frente, desenvolvido mais por vários autores nos estudos culturais latino-americanos, e os limites de poder de representação do subalterno. É a pergunta sobre pensar sobre a posição do autor mesmo, do perito, do acadêmico, do pesquisador acadêmico, e os possíveis limites ou limitações em sua habilidade de representar grupos marginalizados. Também temos aqui dentro do contexto dos estudos de área de América Latina e departamentos de línguas, de espanhol, português, temos um diálogo maior com os campos de estudos românicos e estudos afro-românicos. Assim, são campos de estudos relacionados aos estudos culturais da América Latina, e muitas vezes estão em diálogo aqui, e talvez podemos abrir um diálogo maior com a comunicação. Aqui na minha universidade temos um Instituto de Estudos Afro-Românicos, e temos pesquisadores e vários eventos representando pesquisa sobre, no meu caso, sobre o Brasil, mas também sobre o Caribe, a diáspora africana no Caribe,
e também na África mesmo, os países lusófonos e tem pelo menos um país hispanófono na África, e também os migrantes de África na Europa, na Ibéria especificamente, são áreas de a cultura deles e a história de migração entre África e Europa e também da a história depois do tráfico de escravos nas Américas são elementos que são ênfases nos estudos românicos e afro-românicos. Oh, ok, eu queria falar mais sobre a minha pesquisa, pesquisas diferentes que eu fiz antes de entrar em contato com o campo de comunicação e depois, mas eu queria dar se quiserem, podemos parar um pouquinho para eu responder quaisquer perguntas ou comentários que tiverem agora. Pode mostrar a sua pesquisa, sim, professor. Aí depois a gente faz os comentários. Tá bom. Já estamos vendo, já. Ok, sim, agora vou falar mais especificamente sobre diálogos que eu vejo agora entre minha pesquisa e a comunicação. Primeiro, eu sempre tinha um pouco no agente ou ativista por comunicação, né, nos meus trabalhos. Primeiro, nesse livro que Forró e o Regionalismo Redentor, que tem uma ênfase, o assunto é uma consideração da história do gênero de forró e seus músicos principais, como Luiz Gonzaga, e como uma representante ou uma maneira de contar a história da região e dos nordestinos e os migrantes retirantes que tinham que sair da região, mas trouxeram sua cultura e sua música consigo. E assim lá vemos os agentes, ou eu diria até que o Luiz Gonzaga poderia ser considerado um ativista por comunicação, por comunicacional do Nordeste, representando seus conterrâneos e a situação deles no sertão, especificamente os problemas com pobreza e a seca lá. E os migrantes, como ela se tornou migrante e se popularizou no Sudeste, na mídia do Rio de Janeiro. E ela se inseriu, ela tomou uma cultura regional mais marginalizada
dentro do contexto nacional e lutou para representar essa cultura na mídia nacional naquela época na rádio do Rio de Janeiro e conseguiu isso. Também vemos outros, ela é uma representante do sertão, do interior do Nordeste, mas também vemos músicas de forró e outros gêneros do Agreste, do litoral do Nordeste, que eu considero nesse trabalho outro. Também do forró mesmo, tem uma representação do cangaço e dos cangaceiros do Nordeste, que eram né, um grupo rebelde rebelde popular dentro da região do sertão. Por muitos anos, até o 1940, mais ou menos. Os últimos cangaceiros e cangaceiras incluíram Dadá e Corisco aqui, na última geração. E Dadá sobreviveu essa época também. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela depois, porque ela continuou a representar esse grupo depois até sua morte no fim do século, mais ou menos. Assim, eu pesquisei a representação dos cangaceiros na música popular, mas também depois no cinema também. Eles mesmos se deixaram ser filmados pelo cineasta Benjamin Abrão e se inseriram dessa maneira se representaram no sistema midiático do Brasil daquela época. Também, mais recentemente, eu considerei, usando a teoria de Trigueiro, do ativista comunicacional, ativista midiático, eu considerei já tinha escrito um pouquinho sobre a história da luta dos jogadores negros para entrar ou ser incluídos nos clubes principais do país nos anos 20, 30 mais ou menos, e também eventualmente na seleção nacional. E é uma história que o Mário Filho conta nesse livro, que achei importante representar em inglês. Essa é a primeira, eu traduzi o livro para inglês, e é a primeira edição em inglês desse livro, que foi publicado por Filho pela primeira vez nos anos 40, 1948, e uma segunda edição nos anos 60. E ele conta uma popularização, uma desegregação, o que ele chama de uma democratização, pelo menos uma luta para abrir mais espaço para jogadores negros e de diferentes classes sociais no esporte, que se consolidou nos anos 30 e 40. Mas depois disso também tem eu desenvolvi esse projeto sobre os ativistas midiáticos que são técnicos negros dentro do contexto da indústria de futebol.
mais recentemente, neste século XXI, que eu vou falar mais disso depois. Analisando este livro de Mário Filho, O Negro no Futebol Brasileiro, também escrevi um pouquinho sobre a ausência de uma história equivalente de jogadoras de futebol, né? Uma marginalização de mulheres originalmente dentro do contexto desse esporte. O esporte foi, durante a época de Getúlio Vargas, o esporte ou uma liga feminina foi até banida, não foi ilegal criar uma liga feminina de futebol. Assim, tinha uma luta diferente para conseguir espaço para mulheres para jogar futebol nos anos 70, 80, até a primeira seleção nacional em 1991. E agora mesmo, a apresentação que vou dar no Rio de Janeiro, na conferência FOCOM este mês, vai considerar a música popular e dança do Pará, do norte do Brasil, a cultura regional amazônica e com influências do Caribe também, e da cultura da matriz africana do Brasil, que é muito forte lá. Eu vou fazer uma apresentação junto com o meu colega Expedito da Silva, que é um professor na Universidade de Santo Amaro, em São Paulo. E estamos pesquisando especificamente o lundu, o ritmo do lundu na ilha de Marajó, no Pará, que é um ritmo que foi considerado já quase morto, ou, né, um ritmo do passado em outras partes do Brasil, mas ainda é muito vivo e representado dentro desse contexto do Pará e essa ilha de Marajó. Nós já fizemos várias entrevistas com músicos e pessoas da comunidade lá da ilha de Marajó que estamos considerando para entender melhor o que representa esses ritmos em termos desse conjunto de diferentes culturas e influências nessa região. E tenho uma foto aqui de um grupo parafolclórico chamado Cruzeirinho, da ilha de Marajó, no Pará, na cidade de Souri, que visitamos visitei lá há 2 anos. Também, dialogando com comunicação, tenho uma ênfase nas minhas pesquisas, nas representações do agente ou ativista por comunicação e da cultura popular, cultura folclórica, na cultura de massa, na mídia, diferentes formas de mídia, ou em shows, eventos, festivais do Brasil, até às vezes internacionais. Na música, tenho esse interesse nos migrantes, a representação de migrantes internos do Brasil nas músicas de forró, por exemplo. A representação de mulheres nordestinas na música e no cinema também. E uma consideração de culturas regionais no Brasil, como a cultura nordestina, como a cultura do Nordeste, do Norte, para de diferentes estados,
paraense, amazonense, caribense, que tem toda essa mistura lá no norte de diferentes, inclusive da matriz africana também, de afro-brasileira, no norte e no nordeste do Brasil. No cinema, eu tenho meu livro mais recente, que eu orientei junto com minha colega Cacilda Regi. É sobre, temos o conceito de desenvolvimento, que é o cinema brasileiro centrado nas mulheres. Assim, são filmes, tem uma maior presença nas últimas 3, 4 décadas de mulheres em frente e atrás da câmera no cinema do Brasil. E assim temos mais diretoras, mais produtoras mulheres e também mais histórias, mais narrativas que representam a situação da mulher atual e historicamente do cinema. Esse é um desenvolvimento do cinema mais ou menos desde que aumentou, se consolidou mais nos anos 80, 90 e vemos então uma maior representação de mulheres na indústria cinemática e nosso livro tem várias abordagens disso na indústria e nos filmes médicos das últimas 20 anos. Dentro desse aspecto de gênero, também tenho nas minhas análises do cinema brasileiro considerações de representações de mulheres nas culturas regionais, como no Nordeste, ou na cultura regional, e também da periferia urbana, de certa maneira, em alguns filmes que representam mulheres e até meninas adolescentes nesse contexto urbano. E como já mencionei também, tenho umas pesquisas sobre o jogador profissional na indústria de futebol, como foi representado no cinema, e também o ativismo, a situação de técnicos negros, o lado do esporte de futebol fora do campo, né, no nível de gestão do esporte, como foi uma luta um pouquinho diferente ou até mais difícil, né, nesse contexto, e como os técnicos negros ativistas participam nessa para ou lutam para ganhar mais representação nessa área de gestão de clubes de futebol. Sim, tenho interesse no regionalismo no Brasil, começando com esse estudo da cultura nordestina. No meu livro sobre o forró, e como essas regiões se representam, e como tem cada região tem uma história única, que às vezes vemos um certo vemos assuntos como desigualdades ou, né, conflitos políticos ou econômicos ou desigualdade econômica sempre estão presentes em regiões que são considerados ou representados na cultura popular, como música popular. Como esse exemplo
eu dei de Luiz Gonzaga, alguém ele tinha que, em termos de, se falamos de uma hegemonia da cultura, uma cultura hegemônica, acho que o, um, o autor Emmanuel Viana escreve sobre isso no livro O Mistério do Samba, que tinha na mídia nacional, o samba chegou nos anos 40 a um certo nível de hegemônico de apresentar o país, né? Uma música nacional do Brasil, e vemos uma cultura regional representada pelo Luiz Gonzaga entrando nesse contexto, e ele está tentando de um, um, ganhar mais espaço para a cultura regional na rádio, tocando a música do sertão, do Nordeste, do Baião na rádio daquela época. Assim, podemos entender as relações entre as regiões e também outros assuntos como as histórias diferentes, econômicas, políticas das regiões através da cultura, às vezes. E claro que sempre tem esse tema importante das influências e representações da matriz africana em quase todas as regiões do Brasil, diferentes épocas históricas, em muitos diferentes artes, da música, dança, também na religião e no cinema também, que são importantes para representar nos estudos sobre o Brasil, mas num contexto mais amplo, o Brasil com exemplo forte da, da riqueza e da vitalidade da matriz africana no contexto das Américas. Uma área de pesquisa futura que eu estou considerando agora mesmo é pensar a relação entre números 1 e 2 aqui, a relação entre talvez em termos de identidades, por exemplo, a identidade nordestina, ou nortista, ou paraense, e como essa identidade dialoga com outras identidades étnicas ou internacionais, como a identidade afro-brasileira, né? Como vemos até no mesmo gênero de música ou nas danças, na cultura popular local no sertão do Pará, representação, pode até ter, né, uma ênfase maior ou menor da identidade negra ou da identidade sertaneja ou amazonense em diferentes contextos. Assim, a joga ou o jogo interação dessas identidades diferentes, mas talvez às vezes paralelas, interessante e importante para entender melhor. Talvez eu tenho a capa de meu livro Saudade no cinema, a saudade no cinema brasileiro, a história de uma emoção no cinema aqui, e acho que nesse livro eu tenho a área de minha pesquisa que eu talvez não tem menos presença na sua comunicação. O campo de estudos de emoção ou afeto, e especificamente aqui o foco é a noção de saudade, especialmente no cinema, nesse livro. Também eu
no meu livro sobre forró, escrevi sobre a representação da saudade um, na letra de forró, e considerei a música de forró como uma emoção diaspórica dos nordestinos, uma maneira de matar a saudade, né, de imigrantes fora da região do Nordeste, de lidar com a saudade, de até compartilhar essa emoção um, para enfatizar as ligações identitárias entre os migrantes nordestinos fora da região do Nordeste, no Rio, em São Paulo, por exemplo. Se vemos lá a ideia de como uma emoção pode tomar ou ganhar essa ressonância ou relevância cultural e comunitária dentro desse contexto de imigrante, uma maneira de formar e fortalecer a comunidade, uma situação de diáspora, até quase exílio da região natal. E nesse livro sobre cinema, eu tenho toda uma história de representações dessa emoção de saudade, especialmente dos anos 50 até os anos 2010, mais ou menos. Então, tenho vários exemplos de cinema que representa essa emoção e, às vezes, tem a ver com tem eu considero como a emoção, e isso cabe dentro de outros estudos de emoção ou afeto, que como a emoção pode ser culturalmente específica e pode representar diferentes ideologias ou empatizar certos pontos de vista de classe social ou de diferentes raças e gêneros, assim como a emoção lida com outros elementos de identidade ou grupos identitários. Inclusive, tenho muitos exemplos, mas o exemplo primeiro, acho, é do diretor mineiro Humberto Mauro, que foi um diretor bem importante no começo do cinema no Brasil, nos anos 20, 30, 40, até os anos 50. Ele representa uma certa saudade do mundo rural, de um Brasil rural que foi ali viu como desaparecendo com o desenvolvimento urbano do país. De certa maneira, foi uma saudade que representou esse mundo rural, regional também, de Minas Gerais, para criticar o, a urbanização e estava marginalizando mais o mundo rural do Brasil, estava tomando mais espaço no imaginário nacional e ele queria, né, representar a cultura regional e rural nos filmes, especialmente dos anos 50.
Mas isso é só um exemplo. Considero vários outros filmes sobre que tem a ver com o Nordeste e o Norte do país e também um, diferentes tipos de saudades do Brasil, saudades nacionais do país. Aqui tenho uma pequena informação sobre os, uh, as, as pesquisas que eu estava discutindo já mencionei, era mais o tinha ressonância, ligações com comunicação, mas agora mesmo, desde os últimos 5 anos, 6 anos mais ou menos, estou desenvolvendo mais alguns trabalhos que eu ando participando mais diretamente na comunicação. Um exemplo disso é meu capítulo neste livro Cenários Comunicacionais, Novos Diálogos, sobre o ativismo midiático de técnicos negros no futebol brasileiro. Os técnicos de futebol contra o racismo ontem e hoje, uma evolução de ativismo do sistema de comunicação brasileiro. Assim, considero como na história de inclusão do jogador negro no esporte de futebol, contado nesse livro, O Negro no Futebol Brasileiro. De certa maneira, o técnico, as pessoas de gestão do esporte do clube foram deixados atrás, de certa maneira. Então, nesse livro, eu tenho um exemplo de um técnico negro que ele mesmo, nos anos 50, um, um, criticou o racismo que ele sofreu naquela época como um dos únicos negros técnicos no futebol dos anos 50. Mas a situação, como eu descrevo nesse capítulo, a situação não melhorou tanto nos anos desde então, até 2020, mais ou menos. E assim, ainda tem uma situação com pouca representação de afro-brasileiros no nível de técnicos dos times de futebol, ou até menos na diretoria dos clubes, como presidentes de clubes de futebol. Assim, vejo aqui um momento em 2019 de ativismo de dois técnicos negros junto com uma ONG chamada Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que tu tiver nossa camiseta está aqui. Em que eles, esses dois técnicos jogaram, os times deles eram os únicos técnicos negros na Liga do Brasileirão daquela época e jogaram um jogo entre os dois times deles e comentaram sobre, especialmente o Roger Machado comentou para a imprensa sobre essa falta da presença de técnicos negros no esporte. E também vou apresentar esse trabalho sobre o Lundu Marajoara este mês. O Lundu Marajoara em vários contextos culturais, do local ao internacional, e vamos considerar como esse ritmo representa a cultura regional do Pará e do norte do Brasil.
e também é considerado uma representação autêntica da matriz africana daquele lugar. E como esse ritmo está em diálogo com outros ritmos populares dessa região, como o carimbó, por exemplo, e o boi bumbá. Finalmente, eu só queria mencionar que eu estou envolvido em áreas diferentes através do meu trabalho como orientador, membro de banca de teses doutoradas. Por exemplo, eu tinha um estudante com uma tese sobre a música popular mexicana, o narco corrido e a música regional nortenha do norte do México. Também participei numa banca na Universidade Federal do Ceará, da dissertação da Dina Franco sobre comparando festivais de São João no Brasil e em Portugal, né? Na cidade de Fortaleza e cidade de Braga, em Portugal, que foi bem interessante. E tenho um estudante também aqui, ele está fazendo um doutorado em teatro no Ohio State University, no estado de Ohio. Eu estou na banca de doutorado dele. E ele já está desenvolvendo pesquisa nessa área de estudos de saudade. Ele já escreveu sobre uma saudade afro-baiana, né, um grupo folclórico de dança na Bahia. E agora mesmo a tese que ele está desenvolvendo tem a ver com saudades da cultura popular representada na música popular e no teatro na época da ditadura de Salazar em Portugal e pós-ditadura na época da democracia lá. E depois isso só tem uma biografia com umas fontes que eu usei em meus livros que posso passar para vocês. Maravilha. Vamos lá, vamos fazer então as perguntas, os comentários. Professor, muito obrigado. É uma aula, né? Um prazer te ouvir. Alguém aqui vai puxar uma pergunta, algum comentário, que eu tenho alguns aqui. Guilherme, estou olhando para você. Primeiramente, boa noite a todo mundo. Gostaria de agradecer ao professor Jake, né, pela exposição, pela aula. Eu achei bem interessante os estudos que ele tem desenvolvido, né, com essa relação da cultura brasileira, com a comunicação. Eu fiquei curioso, né, na apresentação antes da pesquisa, né, no momento em que ele falava da subalternização, enfim, da marginalização, dos estudos de subalterno, né, em que ele cita a Spivak, né, que tem um trabalho, né, bem interessante, né, que pode subalterno falar, né, em que ela apresenta uma crítica, né, de como os intelectuais falam em nome desses grupos, né, até apresentar um estudo de caso lá das viúvas indianas, né, e o processo, né, de morte, né, que elas são submetidas. Eu vejo que na comunicação, já há algum tempo, a gente tem buscado de fato, dar essa voz, né, a esses grupos subalternizados, marginalizados, né, e não apenas enquanto pesquisadoras falarem em nome dele, né. Mas eu queria ouvir mais, se o
professor puder falar sobre essa relação que ele vê do trabalho da Spivak com a Comunicação. E, novamente, parabéns, foi muito interessante. Professor, pode responder essa? A gente vê se surge mais, tá bom? Sim, acho que na comunicação tem um interesse claro em diferentes trabalhos, em um, né, mostrar, representar, analisar o processo ou a tentativa de grupos subalternos de participar do sistema mediático, né, de se inserir em diferentes níveis de a rádio local, a música popular, de diferentes lugares, até tem estudos de Cordell, né, no Nordeste, de Leighton, diferentes áreas em que você falou a ideia de dar voz a grupos marginalizados, subalternos, e como uma ênfase no campo que eu vejo que seria muito importante é um, um, desenhar ou retratar essa história de diferentes tentativas de se dar voz ou de se representar num sistema desigual de comunicação. E Spivak eu achei interessante como um exemplo de eu mencionei isso como um exemplo de a ideia de autocrítica ou de se posicionar, né? Se o pesquisador se vem de fora do grupo de comunicacional, tem que se como qual é a palavra seria tem tem que ter uma certa transparência, né? E representar a sua própria posição dentro de um contexto de um sistema de poder ou uma certa cultura hegemônica e enfatizar uma alta consciência sobre sua própria posição. Dentro desse contexto de querer dar mais ênfase em você marginalizadas ou subalternizadas. Boa. Eu estava pensando também nessa questão, né, de como a ideia da marginalidade da Janice Ferman, ela também nos ajuda a pensar nesse sentido, não daquele subalterno, mas sim daquele que vive entre dois mundos, muito mais do subalternizado do que o subalterno, né? Muito mais assim, o grupo minorizado do que propriamente uma minoria, alguma coisa nesse sentido. E professor, achei muito legal que você foi falando, e a gente vai vendo essa internacionalização, como ela já acontece, né? Porque você bem disse, veio da Índia, né? Da Spivak, do Chakrabarty, dos estudos pós-coloniais também, depois a própria Vinadasa, eu vejo alguma influência nos estudos que, de alguma forma, lidam com os nossos sujeitos de pesquisa. E achei curioso, né, que essa internacionalização já acontece da Índia e vem América Latina, e você citou uma questão dos estudos afro-românicos, mas eu não compreendi qual seria, assim, a ligação
da comunicação, na sua visão, com isso, ou do Brasil com isso, ficou uma coisa que eu não entendi muito bem ali na sua fala. Mas dessa relação, do paralelo também, dos estudos culturais, com o nosso termo, a gente também aqui, muitos de nós vemos assim, não só somos um subcampo, como também pioneiros desta grande área. Afinal, Luiz Beltrão, primeiro doutor em comunicação do Brasil, um dos primeiros da América Latina, né? E, por fim, então, eu queria lhe fazer essa pergunta dos estudos afro-românicos, que eu achei muito legal, vou pesquisar, saber mais, e você trouxe temas tão diversos, né? O Nordeste, através da música e o forró, o Norte, através do Lundu Marajoara, ali na Ilha do Marajó, e perguntando-se como essas regiões se representam, como isso dialoga, né, no nacional, a questão do cinema, das mulheres, a questão das emoções, a questão do futebol, e agora como orientador, você vendo trabalhos no México, em Portugal, isso também me fez pensar assim, o professor Jack olha tanto para o Brasil, e pegou, digamos, né, e traz o olhar da comunicação nas suas pesquisas, o que a gente poderia olhar para os Estados Unidos que daria um trabalho de comunicação, uma pesquisa interessante? O que você acha aí nos Estados Unidos que poderia ser um objeto legal de pesquisa, se tem alguma coisa, até fica de sugestão para todos nós aqui. Então, seriam as minhas duas perguntas, professor. Sim, em termos de o campo de estudos afro-românicos um campo importante aqui, porque temos esse Instituto de Estudos Afro-Românicos, e acho que eu gostaria de ver né, um diálogo maior entre esse estudo que inclui o mundo da diáspora africana, culturas africanas e também da América Latina, imigrantes de África na Europa. Seria interessante, talvez, incorporar uma análise do ponto de vista de comunicação dentro desse estudo que tem mais uma ênfase em nesse elemento de línguas românicas, tem esse elemento de um mundo ibérico, mas um mundo com ligações mais amplas com a África e a América Latina. Seria interessante com essa ideia de como podemos aplicar a comunicação em outros contextos, um diálogo com esse campo de estudo seria interessante. Por exemplo, né, se vamos para Portugal e podemos considerar a cultura de né, migrantes de Cabo Verde em Lisboa, né, como tem a presença no hip hop, no rap de músicos lá de Angola, de Cabo Verde, em Lisboa, representando sua comunidade. É outra comunidade de imigração e talvez uma posição subalterna, mas podemos considerar esses músicos como ativistas midiáticos naquele contexto também. Às vezes se representam em português, e às vezes em seu próprio língua, como crioulo cabo-verdiano, ou até, não sei, línguas africanas também. Mas tem todo esse contexto de uma intersecção de culturas, de uma situação pós-colonial com culturas africanas, europeias, e no contexto da importância dessas do português como língua com diferentes sotaques,
ou até formas híbridas de português e outras também, como o crioulo cabo-verdiano. Isso seria um exemplo de fazer dialogar a comunicação nesse mundo de estudos afro-românicos. E também aqui eu acho interessante, eu já conversei sobre isso um pouquinho com colegas no Brasil, sobre áreas paralelas na história de Brasil e Estados Unidos. Eu vejo isso muito na música, por exemplo, como podemos considerar a história do samba e como chegou, né, de comunidades né, de favelas no Rio, comunidades mais periféricas, urbanas, para ser um gênero que representou o país, né, uma música nacional. E como vemos, pode-se comparar histórias assim com a história de música como blues, jazz, e aqui em Missouri tivemos o pianista Scott Joplin, né? Ele veio aqui e Ragtime, foi uma música da Ragtime, foi até eu já pensei em uma comparação com Scott Joplin aqui, música de Ragtime e de jazz, com o Pixinguinha no Brasil, né? E como ele foi um certo tipo de agente comunicacional que juntou vários mundos populares e mais eruditas. E o Scott Joplin fez o mesmo aqui. Ele escreveu música popular, ragtime, e também escreveu uma ópera. E o Pixinguinha foi assim também, operando em vários campos mais populares e mais na rádio, desenvolveu o Chorinho muito, um programa na rádio nos anos 40 e 50. Assim, temos músicos que tomaram influências da cultura popular, cultura negra nos dois países, e ajudaram a divulgar e quase consagrar esses gêneros que gostaram. Assim, lá, a ideia seria de explorar mais agentes comunicacionais nos dois, explorar histórias paralelas, talvez. Legal, muito interessante mesmo você falando assim, realmente, né? O Guilherme puxou aqui uma professora aqui, diretora aqui da Rede Foco Comunicação, tem um trabalho já bem longevo, fazendo essa relação do blues com hip hop, com rap. Eu até coloquei aqui os alunos dela, levaram o trabalho, é verdade. Bom, como ninguém mais levantou a mão aqui para fazer perguntas, eu gostaria já de encaminhar o nosso encerramento, tá bom? Agradecer mais uma vez, professor, pela presença, não só aqui hoje, como também daqui a menos de um mês aqui neste prédio que estou aqui agora, na UERJ. Agradecer imensamente ao professor Andrioli Costa, que me convidou aí para ser o mediador desse curso, que para mim foi uma grande honra, uma grande satisfação poder estar à frente aí desses 5 meses de encontros que estivemos juntos, com 2 palestrantes internacionais, aí com grandes nomes da Full Comunicação, fazendo a roda girar, né? Trazendo conhecimento, trazendo espaço, conversando, trocando ideia e ouvindo os professores trazendo suas pesquisas. Eu acho que isso agrega demais. Agradeço também a todos vocês que estão conosco aí desde a primeira aula,
Keis, Ana, Rosana, Guilherme, a Dailane, a Adriana, a Cláudia, e todo mundo aí que também não conseguiu estar nesta última aula ou em alguma das aulas. Então, hoje, 2 de outubro, 8h40, oficialmente encerrado o nosso curso de iniciação à Comunicação 2025. Vamos enviar os certificados para vocês, vamos pedir também comentários sobre o curso, críticas, para a gente conseguir aí, quem sabe no ano que vem, no outro ano, a gente conseguir trazer outro curso, talvez nessa pegada, certo? Então, muito obrigado a todos, obrigado, professor Jack, obrigado, Andrioli. Vamos tirar um print aqui, então, aquele print final, né, verdade. Quem puder aí ligar a câmera para a gente fazer aquele mosaiquinho bacana, ó, o Andrioli já ligou. Eu vou parar de gravar aqui. Pessoal do YouTube, grande abraço para vocês, hein? Espero que curtam aí nossas aulas. Valeu!